Uma certa vez, Deus faz um homem sonhar. E nesse sonho, esse homem via 11 feixos de trigo, simbolizando seus 11 irmãos, se curvando diante de um feixe de trigo que estava bem no centro. E esse feixe que estava no centro simbolizava este homem. E vai dizer a palavra do Senhor que, sendo esse homem o irmão caçula entre esses outros irmãos, os irmãos se indignaram, se revoltaram com esse sonho que ele havia recebido. Só que, como se não fosse suficiente, algum tempo depois, um novo sonho Deus vai dar para esse homem. E nesse novo sonho, além de ver os seus 11 irmãos, representados por estrelas, se curvando diante dele, ele também vê o sol, representando o seu pai, também se curvando diante dele. E é interessante que a palavra vai dizer o seguinte, que esse homem, cujo nome era José, ele, depois de contar o seu sonho para os seus irmãos, para a sua família, ele passou a ser menosprezado, passou a ser alvo de chacota pelos seus próprios irmãos. De maneira que quando ele chegava num lugar, os próprios irmãos diziam: "Eis aí o sonhador". O primeiro ensinamento que essa palavra do Senhor me traz é que existem muitas dificuldades e problemas que nós só vivemos porque contamos para quem não deveríamos contar. Tem muita coisa na nossa vida que só passa a passar por aperto e por dificuldades porque nós falamos aquilo que não deveríamos falar. Deixamos de guardar o que deveria ser guardado e anunciamos aos outros aquilo que deveria ser somente nosso. Cuidado com aquilo que você fala e para quem você fala. E aí vai dizer a palavra do Senhor que um certo dia José vai em direção aos seus irmãos que estavam pastoreando no campo. Quando chega no campo, os irmãos, revoltados pela inveja, pela indignação do sonho que ele havia recebido, resolvem jogar José dentro de um poço para não matá-lo. E aí vai dizer a palavra o seguinte, que em um certo momento um mercador vai passando por ali e esses irmãos pegam José e vendem José para ser escravo. Olha que interessante, os próprios irmãos vendem José para que fosse escravo. Esse mercador compra José, leva ele para uma terra do Egito e ali José ele vai ser comprado por um outro homem, um grande homem diante de Faraó. E o que diz a palavra do Senhor? José ele passou a servir na casa desse homem e servindo ele de maneira tão excelente, tão abençoado por Deus, de maneira que tudo que ele fazia dava certo. E mesmo estando numa terra distante, numa terra estrangeira, tudo que ele colocava as mãos era abençoado. Segundo ensinamento que a palavra do Senhor me traz, não dependemos de lugar para recebermos a bênção do Senhor. Não é o lugar que nos faz prosperar, não é o lugar que nos faz